Olá, hoje eu vou tentar te explicar o conceito de grid em CSS, em programação front-end. Existe uma confusão muito grande com o que é grid, né? Tem muita gente que confunde grid com framework, né, com CSS em si, mas grid é um conceito. Então, o grid está diretamente ligado a layout e a design, muito mais do que a CSS e HTML de fato. Por quê? Eu vou mostrar aqui, tentar explicar o conceito do grid usando um layout. Isso daqui, por exemplo, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando começou, né, o boom de fazer sites no Brasil e tal, muitos designers não tinham noção de como fazer e produziam coisas assim, por exemplo. Né, vamos pegar isso daqui como exemplo, se fosse um layout, um mapeamento, né, de um site, por exemplo, né, onde estaria aqui uma logo e menu e tipo é bem confuso assim, é só para vocês entenderem como era feito o layout antigamente. Não tinha um padrão, não tinha uma visualização de reaproveitamento de código. Então, isso daqui seria um layout sem grid. É o que acontecia antigamente. Não se via um padrão. Cada vez que um mesmo designer fazia um layout, por exemplo, isso daqui poderia mudar totalmente, os elementos poderiam estar totalmente diferentes e isso gerava um grande retrabalho, porque tu não conseguia reaproveitar o teu código, nem HTML, nem CSS, porque pode ver que não existe padrão de colunas e nem linhas. Aqui podemos até observar um padrão de 3 linhas, porém as colunas são incompatíveis, você não consegue subdividir em colunas simétricas. E é justamente aí, por causa dessa dificuldade, que surgiu o conceito de grid. Então, o grid ele não é um framework, ele não é um código fixo, ele não é algo palpável, digamos assim. Né? É uma abstração da forma de pensar. Então, ele é um conceito para você mudar a tua forma de visualizar um layout de um site. Isso daqui seria uma disposição de um site há 10, 20 anos atrás. E gerava muito trabalho, muita dor de cabeça. Imagine adaptar um layout desse para o mobile. Né? Atualmente, numa tela bem pequena, você manter esse padrão de visualização. Hoje em dia, até temos, né, técnicas, né, e ferramentas para tornar um layout desse daqui compatível com o celular, por exemplo, porém é muito mais trabalhoso. Né? Você vai gastar 3, 4 vezes mais tempo programando um layout dessa forma, sem padrão, do que trabalhando com o grid. Então, o grid veio para ajudar. E trabalhando com o grid, quem já está acostumado tem uma outra visualização. Quando tu fala em layout, eu que já estou há muito tempo, desde o começo, basicamente, trabalhando com grid, quando eu penso em um layout de um site, eu não penso em peças, né, em partes soltas, assim, cada um com o seu tamanho e proporção. Eu penso mais padronizado, dessa forma, né? Quem está acostumado com Bootstrap, por exemplo, isso daqui é um padrão de 12 colunas, né, que eu criei. Então, são 12 colunas e 3 linhas. Então, quando tu segue um padrão, é muito mais fácil você programar isso daqui em HTML e CSS do que você programar isso daqui. Então, o grid ele veio tanto para ajudar a reaproveitar código quanto para aumentar a produtividade. Eu iria gastar, por exemplo, né, 3 dias programando um layout desse daqui para ele funcionar em qualquer navegador, em qualquer tamanho de tela, que aí temos o problema do tamanho de tela, como cada vez mais surgem tamanhos diferentes, um layout desse é muito difícil de adaptar, é muito difícil de você manter essa estrutura visual, manter essa identidade visual. Com o grid, não, com o grid é muito fácil, é muito prático, porque o designer ele já vai trabalhar dentro das colunas e dentro das linhas, dentro de um padrão. Então, quando tu trabalha com grid, tu está pensando o layout, tu está pensando no conceito, não é necessariamente que você está programando com grid. Né? E tem muita gente que confunde isso, principalmente iniciante no mundo do desenvolvimento, front-end, que não entende o que é grid. Grid é uma técnica
de organização, de alinhar o teu conteúdo, da disposição ali dos elementos no teu site. Não é um framework, não é algo desse tipo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você está iniciando é entender. Grid é uma forma de pensar, é uma forma de você montar e organizar o teu conteúdo num website, num aplicativo, seja lá qual for. É uma ferramenta de design, né, de estruturação da informação. Isso daí veio também uma coisa que antigamente a gente tinha como estrutura da informação, era uma área que as pessoas estudavam para entender o porquê cada elemento tem que estar em tal lugar. Hoje em dia a gente chama de UX e UI, né? Que UX é User Experience, UI é User Interface. Então, o grid também veio para ajudar isso, para facilitar você organizar seus elementos. Então, aqui com o grid, né, você poderia colocar uma logo na primeira coluna, depois nas próximas 6 colunas colocar um menu, depois nas últimas colunas colocar, sei lá, um ícone de pesquisa, redes sociais. Isso já ficaria de uma forma fácil de você programar isso em HTML e CSS. Né? Se você fosse fazer isso nesse layout, você teria muita dor de cabeça. Tanto pela questão de cross-browser e cross-platform, né? Para ficar utilizável em várias plataformas ou navegadores, teria a questão de manutenção do código. Isso geraria um código imenso, um código que você precisaria usar vários hacks para poder funcionar bem em vários navegadores. Já com o Grid, não. Eliminou toda essa dor de cabeça, padronizou o código e, em vez de quebra, né, várias pessoas, né, se tu programa o teu código usando o Grid, outra pessoa que sabe Grid vai conseguir mexer. Diferentemente disso daqui, porque se você faz um código, para a pessoa entender o que tu fez, ela vai ter que ler todo o código para conseguir entender como que você fez a CSS, como que você fez a HTML, e é muito difícil trabalhar dessa forma. Então, o CSS Grid, né, esse conceito, esse pensamento, essa forma de trabalhar e organizar o layout, veio para facilitar. Então, o que acontece? Muita gente confunde o CSS Grid, a técnica, o conceito, com algum tipo de ferramenta. Então, é muito comum você falar, eu estou usando CSS Grid ali com Bootstrap, e as pessoas confundem o Bootstrap com o CSS Grid, mas não é. O Bootstrap é um framework front-end para você, que te dá ferramentas para você trabalhar com grid e com outras coisas, ou seja, frameworks, eles padronizam um código que você vai utilizar constantemente. Então, é isso que o conceito de grid também veio. Depois do conceito de grid, vieram vários outros conceitos sendo desenvolvidos, até na CSS mesmo, tem vários conceitos de CSS, para você criar um padrão de codificação e não ficar toda hora fazendo uma coisa diferente. Então, com o grid, tanto faz você trabalhar com Bootstrap, com Bulma, com Flexbox, você vai conseguir aplicar o conceito de grid, seja lá com qual ferramenta de CSS, de framework, ou biblioteca, seja lá que você for trabalhar, você vai conseguir aplicar o conceito de grid. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, primeiro usando o Bootstrap. Eu vou adicionar aqui, deixa eu adicionar settings, CSS, vou adicionar aqui Bootstrap, Twitter Bootstrap, aqui vai ser o 4.5. Então, esse Bootstrap, para tu ter noção, o 4, do 4 para frente, eu acho, não sei se do 3 ou do 4, ele já funciona com o Flexbox. Né? Ele já utiliza-se do Flexbox para criar os grids. Então, pode ver como é que é um conceito. Né? O próprio Bootstrap utiliza do Flexbox para criar grids. Antigamente, ele usava da CSS normal ali, padrão, né? Sem usar o Flexbox. Então, vou colocar aqui o Bootstrap, vou salvar, para ele carregar o meu Bootstrap aqui no meu documento. Vou criar, né, primeiramente, o grid, né, eu vou trabalhar esse layout, porque isso daqui é quase impossível você fazer no Bootstrap. Não é impossível, porque eu sei que dá, só que tu vai ter que usar muitos elementos alinhados, e ainda assim você não vai conseguir um padrão, porque, por exemplo, aqui nessa área, ó,
pode ver que ele não divide, né? Ele não divide aqui no meio, por exemplo. Então, daqui é uma subdivisão de um padrão de colunas que não é o padrão do Bootstrap. Você vai ter que usar muito mais código para conseguir chegar nesse resultado. Então, essa divisão aqui é possível com Bootstrap, é possível com qualquer outro framework, sim. Porém, tu vai ter muita dificuldade até usando o framework. Imagine só com CSS puro mesmo. Então, eu vou trabalhar isso daqui, vou fazer o sistema de grids de 12 colunas, usando o Bootstrap, usando o CSS puro e usando o CSS com Flexbox, para tu ver a diferença, né, de um para o outro, e tu ver quão fácil é trabalhar com cada um. Então, é o mesmo conceito aplicado com diferentes ferramentas. Né? Então, carregou aqui no Bootstrap. Eu vou fazer a primeira aqui, né? Vai ser minha div. Eu vou colocar bootcol, só para mim saber que essa daqui vai ser do Bootstrap. Dentro dela eu vou colocar 12 divs e vou organizar ela em colunas. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 divs aqui, vou fechar aqui. E esse bootcol eu vou fazer só com Bootstrap. Eu só vou colocar aqui uma classe para mim poder padronizar tudo. Vou colocar colunas, para mim poder usar uma CSS padrão, que eu vou copiar só esse código HTML. É o conceito de reaproveitamento, então eu vou colocar colunas. As divs que estão dentro da coluna, eu vou colocar todas quadradas. Então eu vou colocar aqui com o widget ou melhor, eu vou colocar só um height, porque aqui no meu caso, o Bootstrap vai cuidar da largura. Vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou usar um pseudo elemento para ficar mais fácil de visualizar ali a divisão do Bootstrap. Para mim não precisar usar tanto HTML, já que daqui a questão é só te mostrar como trabalhar com colunas, com grids, usando diferentes ferramentas. Então, vou usar um pseudo elemento aqui before, colocar um content nele aqui para ele poder ficar com algum conteúdo e aparecer, colocar um display block, vou colocar ele com 100% da minha coluna e um height de 200 pixels. E vou colocar um background red nele para ele aparecer bem. Pode ver que apareceu tudo aqui, porque aqui é como se... Eu vou colocar um margin bottom 30 pixels. Só para ele dividir. Aqui, ó, né, tá as 12 divs, uma embaixo da outra. Eu vou transformar isso daqui em 12 colunas. Então, como que eu faço isso com Bootstrap? Primeiramente, eu preciso adicionar aqui a classe row para o Bootstrap identificar que isso daqui vai ser uma linha, e dentro da minha linha eu vou trabalhar com as colunas. Então, aqui dentro da minha div aqui, né, de linha, dentro da minha linha eu vou colocar as colunas. No Bootstrap, col, o tamanho da media carry, MD, XS, LG. No caso, eu vou colocar aqui só 1, porque vai ser 12 colunas. Então, vou colocar 1 aqui. Ó, ele já criou a primeira lá. Eu só vou colar aqui nas outras. Pode ver que ele vai criar aqui um padrão de 12 colunas, porque essa daqui é a coluna do tamanho 1 do Bootstrap. Então, aqui ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas. Facilmente usando o Bootstrap. Eu vou diminuir a altura aqui só, porque eu vou colocar outros códigos abaixo. Então, basicamente, esse é o conceito de grid. E vamos supor que aqui nessa terceira coluna, eu quisesse que ao invés de ficar aqui desse tamanho, né, eu quisesse que ela ficasse maior. Então, eu vou juntar aqui essas três colunas, a coluna 3, 4 e 5, em uma só. O que eu faço? O Bootstrap aqui eu vou apagar. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu vou apagar, então, a 3, a 4
E assim que eu vou juntar, então eu vou apagar essas 3 e eu vou somar aqui as 3, tá vendo? O conceito, ainda na minha cabeça, é como se tivesse 12 colunas. Porém, essas 3 aqui elas foram somadas para criar um ambiente maior. Por exemplo, aqui eu poderia colocar um ícone de um menu, aqui um ícone de uma pesquisa, só que eu precisaria colocar logo, e a logo requer um espaço maior. Então, eu juntaria 3 colunas, né, no tamanho de 3 colunas, e colocaria aqui a minha logo. E depois, né, eu colocaria as outras coisas. Então, por exemplo, se aqui no final eu quisesse que ficasse um menu com vários itens, eu teria que ter um espaço aqui para ter um menu grande com vários itens. O que eu faria? Né? Eu vou eliminar quantos aqui? Eu vou eliminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu vou eliminar 7 aqui, eu posso tirar e colocar 7. Como funciona aqui a questão do Bootstrap? Ele trabalha por padrão com um layout de 12 colunas, ou seja, dentro de uma row, a soma das colunas, né, dentro de uma linha, né, dentro da classe row, a soma das colunas aqui tem que dar 12. Então, aqui, ó, 1 mais 3 mais 7 é igual a 12. Então, o Bootstrap ele trabalha com esse padrão. Dentro de uma row, a soma das colunas tem que ser 12. E o que eu posso fazer? Dentro de uma coluna, eu ainda posso adicionar mais subdivisões. Então, se eu pegar todo esse código aqui e adicionar na minha coluna, na coluna grande ali, olha o que vai acontecer. Ela subdividiu, né, a minha coluna. Eu vou tirar só esse código aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Bootcode, deixa eu tirar colunas. Deixa eu ver qual que eu posso tirar aqui para ficar mais prático. Mas pode ver que ele subdivide. Eu vou ter que mudar só uma coisa aqui. Vou colocar uma div aqui dentro só para ficar mais fácil de visualizar, porque com o pseudo elemento eu não vou conseguir fazer isso. Então eu vou colocar aqui div, né? div e div. Daqui eu vou mudar para div, só para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui, deixa eu diminuir. Eu consigo subdividir a minha div. Ó, dentro dessa div aqui, eu vou tirar só essas colunas aqui e colocar dentro da minha row aqui. Dentro da minha coluna, eu posso ter uma row. Eu vou só mudar a cor ali para a gente poder ver com mais facilidade. Div. Tá. Então, aqui dentro de a row que está dentro da row. Deixa eu ver se assim vai dar. Eu vou colocar aqui um background purple. Eu quero que pegue só nessa daqui. Não important. Vamos ver o que acontece, né? Dentro aqui, deixa eu colocar um conteúdo aqui para a gente poder ver. Mas eu quero só mostrar que dentro de uma coluna eu posso causar subdivisões. Né? É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Olha, aqui ele tem subdivisões. Então, dentro da minha coluna, eu posso ir adicionando outras rows para ir criando ali um layout. Eu vou apagar isso daqui tudo e vou fazer outra aqui. Ó. Div class row. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com Bootstrap, então isso daqui são classes padrão. Então, ele vai funcionar dessa forma. Para quem trabalha com Bootstrap. Então, aqui eu vou ter uma coluna 1. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma coluna 3. Eu vou fazer uma coluna pequena.
e uma coluna, aqui é 3, e aqui vai ser 3 para 12, falta 9. Então, vai ser 3 e 9. Pode ver que ele dividiu, ó, uma coluna menorzinha e outra maior. E dentro da minha coluna 3, eu vou subdividir, vou colocar mais uma linha. Então, a minha coluna 9, aliás, ela vai ter 5 colunas, vai ter 2 linhas com 3 colunas. Então, aqui, dentro da minha parte maior aqui, né, da minha coluna direita, eu vou colocar uma outra row com class 4, porque 4 mais 4 vai ser 12, então ele vai criar 3 colunas. Vou fechar aqui a minha linha. Então, eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui só para a gente visualizar. Olha, eu tenho ali o meu lado esquerdo, o número 3 ali, da coluna de tamanho 3. Na minha coluna do lado direito, eu tenho... Esqueci aqui. Eu tenho 3 colunas, eu tenho uma linha com 3 colunas. Né? Só que aqui dentro dessa coluna eu quero, por exemplo, 3 outras linhas. Então, eu tenho 3 linhas. E eu poderia vir aqui e ainda subdividir, por exemplo, nessa coluna aqui, na segunda linha, na coluna do meio, eu quero que ela também se subdivida. Veja como é que aconteceu. Então, basicamente isso. Trabalhar com grid é você trabalhar num padrão, né? Você olha para a tela e imagina tudo recortado em 12 colunas quando tu trabalha com Bootstrap, por exemplo. E se você consegue visualizar isso, fica muito mais fácil, né? É um conceito. Eu consigo fazer esse mesmo layout aqui, de organizar dessa forma, usando, por exemplo, Flexbox ou uma CSS mesmo sem o Flexbox. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo aplicar o conceito de grid em qualquer lugar. Então, eu vou aqui, eu vou deixar essas mesmas classes, né, eu vou criar o meu próprio sistema de grid, usando o Flexbox. Então, eu vou aqui, vou remover o meu Bootstrap. Pode ver aqui, ó, vou remover, vou salvar. Ele não vai funcionar, mas isso daqui, ó, porque agora ele não tem mais o sistema de grid. E eu vou criar o meu próprio sistema de grid. Então, por exemplo, usando Flexbox, né? Eu vou trabalhar aqui de uma forma, deixa eu só abrir o meu console aqui para... Vou trabalhar sem Flexbox primeiro, né? Eu vou usar um layout líquido, aqui, uma marcação líquida, usando porcentagem. Não é a melhor forma, né? Mas é só para mim exemplificar como criar um grid usando CSS puro, sem mais nada. Então, o que eu preciso? Como funciona um grid, né? Eu vou ter aqui a minha row, que eu vou colocar ela com display block, e a row sempre vai ser 100% do elemento que ela tiver, né? Então, ela sempre vai ocupar 100% da tela. E a row, ela sempre vai quebrar uma embaixo da outra. Então, eu vou até forçar aqui um clear bolt. Não precisa, na real, mas eu vou colocar para forçar que linhas estejam sempre uma abaixo da outra. E na minha row, todas as divs, né, não vou trabalhar com div, vou colocar aqui todas as classes. Agora eu vou usar um seletor avançado, então todas as classes que iniciarem com traço alguma coisa, elas vão pegar essa CSS. Daqui um seletor avançado. Tem outras formas de fazer? Tem outras formas, mas eu vou usar essa para padronizar ali e usar menos códigos. Então, toda classe que começar com underline, traço, alguma coisa, vai ser display inline block, ou seja, vai ter que mostrar uma na frente da outra. Pode ver que já mudou aqui, ó.
Pode ver que já está uma na frente da outra. Né? Agora eu preciso calcular os tamanhos. Né? Como que a gente faz para calcular os tamanhos? Veja como funciona o sistema de grid. No grid, a gente tem ali 100% da tela dividido por 12. Ou seja, as minhas colunas aqui, uma classe col 1, ela é a mesma coisa que 100 dividido por 12. 100 dividido por 12, né, a largura dela é 100 dividido por 12. Então, 100 dividido por 12, aqui no nosso cálculo, vai dar 8,33. Então, a gente vai colocar aqui. As colunas col 1 vão ter o tamanho de 8,33%. As colunas de tamanho col2, elas vão ter... É como se eu pegasse o 100% e dividisse por 2, né? Ou, aliás, por 6. Por quê? O nosso layout é dividido em duas partes, né? É como se fosse 6 para um lado e 6 para o outro. Então, aqui, eu vou até facilitar. As colunas... 12 dividido por 1. 12 dividido por 12. Por 1. Então, é como se fosse 100% dividido por 1. As nossas colunas de tamanho... vou explicar mais lentamente. Isso daqui, esse 1 aqui, né, o 100% dividido por 12, dividido por 12 dividido por 1. Então, as minhas colunas de tamanho 1 teriam 8,3%. As minhas colunas de tamanho 2, elas têm que ter 16% para poder preencher a tela. Então, 16,66. As minhas colunas de tamanho 3 precisam ser 25%. Por quê? 4 colunas de tamanho 3 vão preencher a tela, porque 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Então, a col 3, ela geraria 4 colunas. Por quê? 12 dividido por 3 igual a 4. Né? Então, aqui a minha coluna teria 25%. A coluna de tamanho 4, ela teria uma largura, vamos ver aqui, de 33,33%. Minha coluna de tamanho 5 teria, vamos ver aqui, 41,66%. 41,66%. Lembrando que para mim montar uma linha inteira, uma linha tem 12 colunas. Então, a soma desses números aqui do col, né, ele tem que dar 12 para mim completar uma linha. Então, se eu pegar aqui, né, eu posso ter duas colunas de 5, né, duas col 5 vai dar 10, e eu posso ter mais uma de 2 ou mais duas de 1. Né? O total da soma desses números aqui, ele tem que dar 12. Assim você forma uma linha completa. Se passar de uma linha, a coluna vai quebrar para baixo e vai iniciar uma nova linha. Então, né, tem que ficar atento a isso. A nossa coluna aqui, 6, 6 geraria duas colunas. Então, se é duas colunas, eu sei que aqui vai dar 50%. Com 7, vai ser um it. Aqui eu tenho que fazer o cálculo, que vai ser um resultado quebrado. Para ter 7 colunas, 58,3. 58,33%. Para ter 8 colunas, eu precisaria de 66,66%. It, 66,66%. Com 9, eu precisaria de 75% da minha tela. 75% do meu elemento pai, no caso, 75%. Então, eu poderia juntar aqui uma col 9 com uma col 3, né? 75 mais 25, 100%. A soma das colunas tem que dar 100%, ou no caso, 12.
Eu poderia criar esse padrão em, né, outro padrão de colunas, por exemplo. Se eu quisesse ter um sistema de grid personalizado, eu poderia ter aqui um padrão de 15 colunas, por exemplo. E daí bastaria eu criar minha CSS com todas as classes até 15 e mudar aqui a largura de cada uma. Né? Eu teria que dividir por 15 ao invés de 12. Mas o padrão, normalmente, dos frameworks é 12 colunas. Então, aqui para 9, então para 10, eu teria com 10 with 83.33. Para com 11, eu teria aqui quase 100% da minha tela, né? Então vai dar 91%. With 91,66%. E, obviamente, uma coluna 12, ela ocupa 100% da tela. Então, ela é 100% da minha tela. Né? Pode ver que aqui já criou um padrão, né, de linhas e colunas. Eu vou só inspecionar aqui para você ver como que fica aqui no meu código. Pode ver aqui, ó, eu tenho a minha... Deixa eu clicar aqui. Eu tenho a minha linha, né, a principal. Depois eu tenho a minha coluna 3 e tenho a minha coluna 9. Mas observe que a coluna 9 está quebrando para baixo. Né? Ela não está ficando uma na frente da outra. Com o CSS sem usar Flexbox, né, você precisa usar aqui o float para ele forçar que elas fiquem do mesmo jeito. Pode ver que ficou exatamente do mesmo jeito que eu estava usando lá no Bootstrap. Né? Eu vou até duplicar essa guia aqui. Ficou com o mesmo visual de grid que eu estava usando no Bootstrap. E aqui eu estou usando só CSS sem usar o Flexbox. Né? Eu não estou usando o Flexbox. Então, basicamente, aqui, né, é um sistema de grid que você não precisa usar o Bootstrap. Se você for usar só a questão do grid, tu pode criar o teu próprio. Né? Com esse conceito aqui, entendendo o conceito do grid, tu cria o teu próprio. Né? Sem usar framework, sem usar nada. É muito mais leve. Olha que com basicamente 21 linhas de códigos, eu consegui criar um sistema de grid. Então, e ele é responsivo, e daí eu posso usar media carries para controlar a questão do mobile, né? Eu posso fazer ele funcionar sempre quebrar um embaixo do outro, toda vez que tiver no celular, numa tela menor. Então ele é responsivo, né? Além disso, esse daqui é um layout líquido que a gente chama, porque é porcentagem, então ele não trabalha com breakpoints, ele não trabalha com tamanho de tela aqui. Bastaria complementar e colocar media carry para trabalhar com breakpoints. Mas aqui ele está um layout líquido, que a gente chama, que é com porcentagem do tamanho da tela. E sendo assim, ó, você tem o controle aqui do teu grid exatamente da mesma forma que o Bootstrap faz, usando só CSS, com, né, meia dúzia aqui de linhas. Então, com as mesmas classes do Bootstrap, eu criei o meu próprio grid, porque eu entendo o conceito. É o que muita gente se debate, o conceito de grid, o que é o grid. O grid não é Bootstrap. O grid não é Flexbox. São Flexbox, Booma, Bootstrap, seja lá qual for a ferramenta que você use, é só uma ferramenta. Né, para você criar um layout baseado em grid, baseado em linhas e colunas. Então, dominando esse conceito na tua cabeça, fica muito mais fácil trabalhar com Bootstrap. Porque, dominando o conceito, tu vai olhar para um layout e vai ver, isso daqui são linhas, isso daqui são colunas. Então, eu consigo fazer aqui esse mesmo layout também em Flexbox. Eu precisaria, basicamente, mudar pouquíssima coisa. Eu poderia manter essa questão aqui de colunas, mas até mesmo o Flexbox ele tem uma dinâmica de colunas.
Os frameworks, né, até o mesmo Bootstrap, que trabalha com Flexbox atualmente, ele ainda mantém essa questão da porcentagem aqui, porém, nos elementos na role, ele mudou um pouquinho. Então, por exemplo, aqui eu poderia apagar e colocar um display flex. Porque esse display flex, ele vai manter todas as minhas colunas sempre alinhadas uma na frente da outra. Então, tudo que estiver dentro da minha role vai ficar sempre na frente um do outro. Né? Tanto é que se eu apagar a questão aqui das porcentagens, olha, ainda assim ele mantém um na frente do outro, porque é o padrão do Bootstrap, é o padrão do Flexbox. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, justify content, space, between. Ele iria ali, organizar um espaço entre as minhas colunas. Então, como aqui no meu HTML, a minha primeira row, né, tecnicamente a minha row tem duas colunas, ele adicionou um espaço. Então, eu teria que usar aqui as minhas porcentagens para controlar o tamanho das colunas. Mas pode ver que diminuiu a quantidade de código que eu tenho. Né? Então, ele diminuiu aqui a quantidade de código. Eu poderia deixar simplesmente isso. Para eu forçar que no celular, por exemplo, ele tenha quebre um para baixo do outro, né? Por exemplo, aqui se eu fizer isso, ó, ele vai ficar tudo pequenininho e junto. Eu poderia definir aqui, por exemplo, que todos os elementos que estivessem dentro de uma row, né, fossem filhos diretos de uma row, ou no caso, eu poderia definir aqui, né, de uma forma mais bonita, todas as minhas classes que iniciam, né, com co, vou voltar aqui, elas têm uma largura mínima, né, elas nunca podem ser menor do que 300 pixels. O que vai acontecer? Pode ver que aqui, ó, ele sempre vai ter pelo menos 300 pixels. Vou colocar aqui menor para a gente conseguir visualizar. Vou colocar 200 pixels. Mas ele nunca... Eu vou colocar até menos, que não está aparecendo tudo. Ele sempre vai ter, no mínimo, 100 pixels de largura a minha coluna. Então, mesmo que eu diminua a tela, ó, ele vai criar uma barra de rolagem, porque ele tem que manter o mínimo, a largura mínima da minha coluna de 100 pixels. Só que daí temos problema no celular. Para contornar isso, a gente teria que colocar aqui flex wrap. Ele vai permitir que minhas colunas quebrem para baixo, caso elas sejam, né, menores do que 100 pixels. Então, se por acaso alguma coluna for menor do que 100 pixels, ela vai quebrar ali para baixo. Se eu aumentar, ela volta um para o lado da outra. Mas se caso minha tela seja muito pequena, ó, ela vai transformar em duas colunas. Se caso fique muito pequeno para duas colunas, ela transforma em uma coluna. Então, basicamente, para trabalhar com layout para celular, por exemplo, eu posso definir aqui 300 e trabalhar com esse padrão. Quando minha tela for muito pequena, ela vai quebrar para baixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 pixels. Ó, ele ainda vai manter, mas se for menor do que 50, ele quebra para baixo. Então, né, com menos código, eu consigo ter uma flexibilidade maior com o Flexbox. Ele é mais flexível do que se eu fizesse só com a CSS sem usar o Flexbox. Né? E o Flexbox nada mais é do que você colocar esse display flex. Né? É diferente de você trabalhar com display block, por exemplo, né? Que não funcionaria. Né? Por display block, eu teria que colocar aqui nas minhas colunas o display inline block e o float left. Aí ele funcionaria. Com o display, né? Eu poderia tirar isso daqui. E com o display flex, não. Com o display flex eu elimino algumas linhas de CSS e deixo somente isso e o navegador vai entender. Então, é muito mais prático, né, tu trabalhar aqui com o Flexbox.
Ele não atualizou aqui meu código ainda, deixa eu alterar aqui para ele poder atualizar. Né, com Flexbox fica mais fácil você trabalhar com grid. Né? Então, é basicamente isso. Grid é um conceito que você pode aplicar usando Bootstrap, Buma, tem vários frameworks que você utiliza e aplica esse sistema de grid. Mas grid não é um framework. Grid não é o código em si. Grid é a abstração de uma forma de você pensar na organização do teu layout. Né? Basicamente isso. Então, né, com meia dúzia de códigos aqui, ó, com 19 linhas agora, usando Flex, eu consigo fazer o mesmo layout do Bootstrap. Né? Então, eu poderia colocar isso daqui. Né? Ó, aqui eu estou usando a minha CSS sem Bootstrap. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar minha CSS, ele vai ficar, né, normal. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Bootstrap de volta. Só para você ver que é o mesmo visual, né? Vai ficar com o mesmo visual como se eu estivesse usando a minha CSS. Então, o Bootstrap, é óbvio que ele tem algumas outras CSS aqui, por exemplo, para melhorar a fonte, né? Ele já deu uma normalizada na fonte e tal, tem algumas outras. Mas a questão do grid é a mesma coisa. Ó. Grid Bootstrap, vou remover aqui. Ó, grid sem Bootstrap. Exatamente a mesma disposição de conteúdo. Então, é basicamente isso, né? Você que está iniciando agora, grid é só uma técnica. Grid é só um conceito que você consegue aplicar em CSS, no teu layout, e não importa qual ferramenta você vai usar para programar, seja até aplicativos que não usem CSS, use outras linguagens de estilização, né, outras formas de estilização, como o caso do Java, por exemplo, você consegue aplicar o mesmo conceito de grid em qualquer área de design de programação ali, né, de interface. Então, é um conceito, né? Entenda que é simplesmente um conceito que você aplica, seja onde for. Aprenda a visualizar um layout em forma de grid. Aqui mesmo, ó, na interface do CodePen, é tudo grid. Se você for dividir essa tela aqui, ó, pode ver que aqui, se eu colocar no meio, são 2 grids. Né? É um grid com 2 colunas. Então, é uma linha com 2 colunas. Aqui no meu menu, eu tenho um menu, que se você pegar e provavelmente subdividir isso daqui, vai dar uma subdivisão de colunas. Né? Aqui embaixo, ó, temos aqui o rodapé, são colunas, que se você for pegar e subdividir, ele vai te mostrar um padrão. Então, quando tu trabalha com padrão, é muito mais fácil de você programar. É basicamente isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse CodePen meu, né? Ele vai ficar aqui para você olhar, né, como eu fiz ali a CSS pura ali, com Flexbox, para criar esse grid e para você dar uma estudada, né? O que o Bootstrap faz é exatamente isso que eu fiz. É óbvio que ele tem mais algumas verificações, alguns códigos para garantir o funcionamento em todos os navegadores de dispositivos, mas o básico é isso. Né? Ele subdivide uma área em 12 colunas. Como eu disse, você dominando essa técnica, tu pode criar o teu próprio padrão. Então, se você cria um padrão de site em 15 colunas, por exemplo, ele vai ter um aspecto diferente, ele vai ter um aspecto diferenciado ali, ele vai ter algo mais próprio dele. Eu mesmo já criei sites com padrão de 16 colunas. Isso ajuda até na criatividade, porque você tem uma área mais subdividida, você consegue organizar os elementos de uma forma que a maioria dos sites não organizam. Então, tente se adaptar a essa técnica, a essa forma de pensar antes de tentar programar com grid. Né? O grid é só uma forma de você pensar no teu layout. O restante é questão de estudar o framework. Então, tu vai ter que estudar o Bootstrap para ver qual classe ele usa para fazer tal coisa. Tu vai ter que estudar o Buma para ver
qual classe que ele usa para fazer colunas. Você vai ter que estudar o CSS Materialize, que é um framework também que trabalha com colunas, né, com grid, e cada framework tem as suas classes, as suas formas de aplicar o grid ali, de você escrever o código, mas o resultado é o mesmo, né? A CSS por trás quase sempre é o mesmo, porém eles mudam a classe. Então, se eu quisesse mudar, por exemplo, aqui, em vez de col, colocar uma coisa mais português e colocar coluna, né? Eu bastaria ir ali na minha CSS e mudar as classes para coluna. É uma questão só de nomenclatura, mas o conceito por trás de todos os frameworks que trabalham com grid é essa. Né? É subdividir a tela em linhas e colunas e criar um mapa, né, da tua tela ali para ficar bem facinho de você criar seus layouts. Se você gostou do vídeo, se a explicação te ajudou, deixa o like, deixa o comentário, sugestão de mais vídeos, e é isso aí, até o próximo vídeo.